vocês estão sendo gravados. Sejam muito bem-vindos a todos que estão no YouTube, né, nos acompanhando. Não sei em que tempo, não sei em que local, não sei em que espaço, mas sempre eu começo a minha aula dizendo que Jesus ama vocês. Jesus ama vocês, né? E é por causa desse amor que aqui nós estamos. E é por causa desse amor que aqui nós perseveramos. E a aula de hoje nós vamos falar sobre a criação do mundo, dando continuidade ao mistério da última aula, que Deus, ele é eterno, Deus, ele é trino, certo? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E em algum momento Deus decide criar o mundo. E quando Deus decide criar o mundo, nós chamamos Deus de Criador. Nós chamamos Deus de Criador. A gente viu na aula passada que para Deus ser o Criador, ele não poderia ter sido criado. Deus, para que ele seja Deus, ele não pode ter sido criado por outro ente, por outro ser. Porque imagina que absurdo. Se Deus ele foi criado por outra coisa, essa outra coisa seria Deus também? Olha que absurdo. Não dá para pensar nisso. E se Deus fosse criado por outra coisa, quem criou aquela outra coisa que criou Deus? Isso seria absurdo de pensar. Então Deus, para que seja Deus, ele tem de ser incriado. Ele tem de ser eterno. A gente viu isso na última aula, não viu? Vocês se lembram? Então Deus, ele é eterno. Ele não teve um começo. Ele nunca vai ter um fim. Deus, ele é. E sempre será. E ele existiu. Ele existe. E ele existirá para toda a eternidade. Deus não tem fim. Mas Deus também não tem começo. Deus, ele é eterno. E a eternidade, ela é diferente da temporalidade. Você sabia que você é imortal? Jânia, você sabia que você é imortal? Você sabia, Ana Paula, que você é imortal? Vocês são... Renan, você é imortal, sabia? Você sabia disso? Por quê? Porque... A gente não morre? Exatamente, o nosso corpo morre, mas e a nossa alma? Morre? A alma, ela morre? A alma, ela deixa de existir? Não. A alma, ela é imortal. Perceba, quando Deus nos criou, e quando é que Deus nos cria? Nós. Quando o espermatozoide do papai encontra com o óvulo da mamãe, ali você tem uma fecundação, ali você tem a criação de uma vida humana. Certo? E ali você já tem um ser humano com uma alma. E quando Deus cria uma alma humana, ele cria uma alma imortal. Essa alma nunca vai morrer. O corpo vai morrer, mas a alma não. Ok? Só que, qual é a diferença de nós e Deus? A minha alma existe desde algum momento de 1994, quando minha mãe se engravidou de mim. E desde lá, 30 anos se passaram, mas eu vou viver, essa alma vai viver por toda a eternidade. Mas ela teve um começo, não teve? Ou seja, um dia eu não existia e passei a existir. Vocês estão entendendo? Um dia você não existia e passou a existir. Deus deu a existência para vocês. Vocês estão entendendo? Um dia Deus criou vocês. Agora, Deus não foi criado por ninguém. Deus sempre existiu. Essa é a diferença. O Deus é eterno, ou seja, ele não teve um começo. Nós somos imortais, quer dizer, apesar de não termos fim, nós temos um começo. Entenderam? Alguma dúvida? Pô, e esse negócio de que tem muita gente que acredita em reencarnação. Como nós não somos imortais, a gente reencarna? Não. Porque tem religião que fala isso, né? Não. Inclusive a gente vai tratar bastante disso no Crisma, mas já adiantando,
A doutrina católica, ela é incompatível com a doutrina da reencarnação. Então, quer dizer, quando a gente morre, a carne, né? Não vem mais. Isso, porque vai dizer a carta aos Hebreus. Depois da morte, imediatamente vem o julgamento. Ou seja, quando nós morremos, nós vamos ser diretamente submetidos diretamente ao julgamento de Deus. Não existindo uma reencarnação, tá? Não existe reencarnação. Não é doutrina católica, não é doutrina da igreja. Nós só vivemos uma vez. E ainda bem, né? Imagina você viveu várias vidas nesse mundo que cada vez está ficando pior. Ainda bem, Deus é sábio, gente. A gente tem que entender que Deus é sábio. E Deus criou uma alma para cada corpo. Ou seja, a Ana Paula, ela tem um corpo e uma alma que é só dela e não vai ser mais de ninguém. É só dela. O Matusael, ele tem uma alma e um corpo que é só dele e de mais ninguém. Isso significa uma coisa, que Deus, ele nos ama individualmente. Né? Olha o mistério de amor de Deus. Deus cria cada pessoa singularmente. Não vai existir outro Felipe. Não vai existir outra Ana Paula. Não vai existir um Xerox de mim. E muito menos uma outra vida de mim. Ok? E qual que é o tempo? Assim como nós não existíamos um dia e passamos a existir, olha o mundo que você está. Olha aí, ó, ao redor da sua casa. Olha as coisas aí, o guarda-roupa. Olha aí a porta, o computador. Pensa que também essas coisas são coisas materiais, ou seja, coisas que podem ser tocadas, e um dia elas também não existiam e passaram a existir. Pensa nas árvores, nos rios, pensa até no próprio universo. As galáxias, as estrelas, vamos aumentar o pensamento. As galáxias, as estrelas, o universo como um todo, um dia ele não existia e um dia ele passou a existir. Ou seja, um dia ele era não ser e um dia ele passou a ser. E quem é que deu o ser a essas coisas? Quem é que criou essas coisas? Aí a gente vai ver que é Deus, certo? E a gente vai aqui abrir a nossa Bíblia em Gênesis 1. Gênesis 1. Gênesis 1, primeira página da Bíblia, não tem como errar. Né? Primeira página da Bíblia, não tem como errar. Gênesis 1. Né? E aí a gente vai ver a criação de Deus. Eu vou ler aqui na minha tradução. Se vocês preferirem, como a minha tradução é uma tradução acadêmica, que ela é traduzida diretamente do hebraico para o português, ipsis literis, né, fala, ela é a Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia de estudos. Se vocês preferirem fechar os olhos e tentarem imaginar a narração, eu acho que eu até preferi que seja assim. Eu prefiro. Feche os olhos e não deixe que nada neste momento te atrapalhe. Certo? E imagine. A gente vai usar a faculdade da imaginação. Certo? Iremos agora usar a faculdade da imaginação. E vocês irão imaginar agora as cenas acontecendo na sua mente. Então olha só. Gênesis 1. A obra dos 6 dias. Imagine. Versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo. E o sopro de Deus agitava a superfície das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa. E Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse:
haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento, que separou as águas que estão sobre o firmamento das águas, que estão acima do firmamento. E Deus chamou o firmamento céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar e que apareça o continente. E assim se fez. Deus chamou ao continente terra e a massa das águas mares. E Deus viu que isso era bom. Deus disse que a terra verdeje de verdura, ervas que deem somente e árvores frutíferas que deem sobre a terra, segundo a sua espécie, frutos contendo a sua semente. E assim se fez. A terra produziu verdura, ervas que dão somente segundo a sua espécie, árvores que dão segundo a sua espécie, frutos contendo sua semente. E Deus viu que tudo isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais, tanto para as festas quanto para os dias e os anos. Que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois luzeiros maiores, o grande luzeiro como o poder do dia e o pequeno luzeiro como o poder da noite e as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para comandar o dia e a noite, para separar a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Deus disse: fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voam acima da terra, sobre o firmamento do céu, e assim se fez. Deus criou as grandes serpentes do mar, e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas segundo a sua espécie, e as aves aladas segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse que a terra produza seres vivos, segundo sua espécie, animais domésticos, répteis, feras, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez as feras, segundo a espécie, os animais domésticos, segundo sua espécie, e todos os répteis do solo, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e os animais domésticos, e todas as feras, e todos os répteis que rastejem sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, submetei, dominai-os sobre os peixes do mar, as árvores do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus disse: eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos e que dão semente. Isso será o vosso alimento. Todas as feras, todas as aves do céu, a tudo que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou como alimento todas as verduras e plantas. Assim se fez. Deus viu que tinha feito, e que era tudo muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera, e no sétimo dia descansou, depois de toda a obra que fizera.
Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou, depois de toda a sua obra de criação. Essa é a história do céu e da terra quando foram criados. Podem abrir os olhos. Não sei se vocês conseguiram usar a imaginação. Toda vez que eu faço uma reflexão sobre esse texto, eu fico imaginando um escuro e de repente uma luz surgindo, Deus criando, pum, né? Como Deus cria, né? Mágico. Deus, ele faz a sua obra de criação e o texto diz: no início a terra era vazia e escura. O que o ator está querendo dizer? Que não existia nada. Não existia nada. E Deus, ele vai dizer em latim: fiat lux. Em português, bem claro, que haja luz. E aqui naquele momento Deus inicia a criação do mundo em 6 dias. E quando o autor bíblico aqui, que cremos que foi Moisés que escreveu esse texto, tá? Quando o autor bíblico ele não viu isso acontecendo, ele não estava lá, Deus criando, ele estava lá sentado escrevendo. Moisés, ele viveu mais uns 1000 anos depois disso, né? E como que ele sabia de tudo isso? Deus revelou para ele através do Espírito Santo. E Deus, ele escreve o Gênesis numa linguagem de símbolos. Como assim uma linguagem de símbolos? 7 dias para Deus. Será que é 7 dias para o ser humano? 24 horas? Deus, ele disse que o dia aqui tem 24 horas? Será? Deus poderia ter criado esses 7 dias para Deus. Deus poderia ter criado o mundo literalmente em 7 dias, em 7 segundos, ou em 7 bilhões de anos, não importa. Porque Deus, ele é onipotente. Deus, ele tem poder para fazer tudo o que quer, a hora que ele quer, quando ele quer. Não existe nada que limite o poder de Deus. E Deus criou o mundo. Agora, pessoal, vocês conseguiram imaginar Deus criando os peixes, vocês viram os peixes, você conseguiu imaginar Deus criando as árvores do céu, as árvores na terra, as aves do céu. E tudo Deus foi fazendo, cada dia ele foi criando alguma coisa, criando os astros, as estrelas para iluminar, né? a lua para iluminar a noite. E tudo isso Deus está querendo dizer o que para nós? Que Deus criou tudo para nós. E Deus, depois de criar tudo, ele tem a sua obra-prima, a cereja do bolo. Deus cria o homem e a mulher. Deus nos cria. Deus cria Adão e Eva. Certo? E quando Deus cria Adão e Eva, o que ele faz com Adão e Eva? Sabe tudo que ele criou 6 dias antes? Ele pega Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, Deus os criou, a sua imagem e semelhança, né? E diz o seguinte: tudo isso aqui que eu criei é de vocês. Tó. Deus dá a criação nas nossas mãos. Olha que responsabilidade, né? Deus, ele dá a criação do mundo nas mãos do homem e da mulher e diz: submetei todos os animais, né? Vocês, tem fruta, tem manga, tem verdura, é tudo de vocês. Aproveitem. Deus criou um paraíso. Deus criou um paraíso. E o ser humano foi criado por Deus. E você vê que tudo que Deus fazia, Deus viu que isso era bom. Aí depois Deus criava a luz. Deus viu que isso era bom. Deus criou a imagem e semelhança e falou. Deus viu que era muito bom. Deus viu que tudo que Deus criou era bom. Se tudo que Deus criou foi bom, agora vem a perguntinha marota. Por que existe o mal? De onde que veio esse tal de mal? Maldade? De onde que veio esse tal de... Como que existe maldade no mundo se tudo que Deus criou é bom? Alguém quer tentar... Não foi ele que criou a maldade. A primeira coisa que a gente pode olhar aqui é que Deus não criou a maldade. Porque tudo que Deus criou era bom. Mas de onde que vem o mal, então? De nós mesmos? Mas Deus, agora eu pergunto, Deus não criou o homem bom? Como que a maldade vai sair da criação? Mas ele não deu? Então, como que Deus criou o ser humano
capaz de fazer maldade? Se Deus criou tudo bom. Deu livre-arbítrio. Então, exatamente. Vamos entender agora, e agora a gente vai ter que precisar da ajuda do texto que eu coloquei lá do WhatsApp. Vocês vão pegar? Porque Deus ele vai criar dois tipos de seres vivos. Os seres vivos inteligentes e os seres vivos não inteligentes. Se o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, significa que Deus ele não criou o ser humano como uma marionete para fazer tudo o que ele quer, obrigado, certo? Ou seja, é característica dos seres humanos inteligentes, dos seres inteligentes, a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Ora, o livre-arbítrio, você tem duas opções sempre na mesa. Fazer o bem ou não fazer o bem. Ou seja, Deus criou o homem bom, mas Deus criou o ser humano com duas opções. O bem e o não bem. Mas será que o primeiro ser inteligente que pecou contra Deus foi Adão e Eva? Vocês acham? Mas não veio da inveja também? Porque Sim, né? a primeira coisa, eu acho que o mal vem da inveja. Sim, Jane, Porque mas se eu tenho inveja, eu vou querer o que você tem. E para ter o que você tem, eu vou querer de qualquer forma. Eu vou te fazer mal, alguma coisa para ter o que você tem. sim, e você não está errada. Não está errada mesmo, você está certa. Só que a inveja, vai ser o fruto de outro pecado pior. E sabe que pecado é esse? O pecado do orgulho. O orgulho, ele é o pai de todos os pecados. E a gente vai ver isso agora. Mas, por que eu vou pedir o texto agora? A gente viu a criação, né? E Deus, e vai dizer um versículo aqui, assim foram concluídos o céu e a terra, né? Deus criou as coisas do céu e da terra. E se eu dizer para vocês que Deus não criou primeiro o mundo material, mas Deus, na sua obra de criação, ele não cria só o mundo material. Ele cria também o mundo espiritual. A gente não quer ir para o céu? A gente não está aqui para ir para o céu? O céu não é aqui. O céu é onde Deus habita. E Deus, de onde que Deus viveu durante toda a eternidade? Antes de criar esse mundo que a gente acabou de ler. Deus, ele vivia numa realidade que é inacessível até a nossa inteligência. Ou seja, Deus, como uma trindade, ele sempre viveu. E aonde que ele viveu? Nele mesmo. Então, o que é o céu? O céu é o próprio Deus. Quando nós morrermos e nos salvarmos e irmos ao céu, nós iremos para Deus. Certo? Nós iremos habitar dentro de Deus. O céu é o lugar onde habita Deus. Olha que coisa magnífica. E Deus existe desde toda a eternidade. Certo? Então, olha o que vai dizer o texto. Vocês estão com o texto diante de vocês? Se alguém não achou, eu espero achar. Júlia, tá sobrevivendo aí? O texto no WhatsApp, para os alunos novos, eu sempre mando um texto no WhatsApp, tá? E beleza. E vai dizer assim, a criação. Deus Trino é criador. A gente viu isso agora. Deus criando. Deus, ele criou, não foi? Como diz o credo niceno-constantinopolitano, que é o nosso credo de fé, Deus é criador das coisas visíveis. A gente viu Deus criando as coisas visíveis, certo? O céu, a terra, os peixes. Mas também criador das coisas invisíveis. Vocês sabiam que existem realidades que são invisíveis aos olhos humanos? Como, por exemplo, os anjos. O que são os anjos? São espíritos. A gente vai ver um pouco dos anjos hoje também. A nossa alma, a gente vê ela.
mas ela está aqui, dentro de nós. Ela é uma realidade invisível, certo? Ao estudarmos o fato de que Deus é criador, logo pensamos na criação material, nessa aqui que a gente leu no Gênesis, certo? Os rios, os oceanos, os animais, o homem também nos é revelado através da fé católica, baseado nas Sagradas Escrituras, que Deus criou seres puramente espirituais chamados anjos. Aí eu pergunto para vocês, o que para vocês é um anjo? Podem responder quem quiser. O que é um anjo? É um ser divino? Um ser divino? Alguém mais? O que seria um anjo? A gente vê na Sagrada Escritura várias vezes os anjos aparecendo, certo? Por exemplo, para a Virgem Maria, o anjo Gabriel veio anunciar que ela seria a mãe do Salvador, certo? Moisés diversas vezes teve contato com anjos, Abraão teve contato com anjo. E é engraçado, né? Porque os anjos, eles sempre vão estar, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, a serviço de Deus. Certo? Outra coisa que nós temos que falar também é dos demônios. Os demônios são realidades invisíveis, a gente não vê o demônio. Certo? E o que são os demônios? Porque Deus criou tudo bom. De repente, Satanás, capeta, o que é isso? Vamos entender hoje como que surgiu o mal. E que o mal, ele é uma invenção dos anjos. Então eu anotaria no meu caderninho. O mal, Tá bom. Deus criou tudo bom. O mal é uma invenção dos anjos. Deus criou tudo bom. Eu até colocaria, Deus criou tudo bom, Gênesis 1. Né? A criação. E a gente viu aqui 7 vezes Deus falando. Viu que tudo era bom. Tudo era bom. Aí eu colocaria no meu caderninho, como surgiu o mal? Aí eu colocaria uma setinha, que nem eu faço lá na lousa da escola, uma setinha. Os anjos. Mas anjo não é sinônimo de bondade? Os anjos não são, toda vez que eles aparecem na Bíblia, eles não aparecem fazendo bem? Sim, porque a gente vai descobrir que existem anjos bons e anjos maus. E esses anjos maus são aqueles que que nós iremos chamar de demônios. E é importante estabelecer isso na aula de hoje, porque a gente vai entender como que Deus nos protege com os seus anjos bons contra Satanás e seus anjos maus. E a gente vai entender quem é Lúcifer hoje, quem é Satanás, né? E o que isso tem a ver com a criação. Vamos continuar. Vamos brevemente nessa aula vislumbrar a criação como um todo, colocando em perspectiva o mundo dos anjos, que é o mundo espiritual, e o mundo dos homens, que é o mundo material, sobre a ótica da criação e a queda de ambos os seres inteligentes criados por Deus, os anjos e os homens. As primeiras palavras da Sagrada Escritura afirma que no princípio Deus criou o céu e a terra, a gente já leu, né? Num ato de vontade, Deus do nada cria tudo que existe, sendo as coisas visíveis e invisíveis. Então, quando Deus ele cria as coisas visíveis e invisíveis. Então, quando Deus ele fala que haja luz e cria-se a luz, Deus ele está criando a realidade material e a realidade espiritual. Nunca perca isso de vista. E isso é confirmado nas Sagradas Escrituras, tá? E a gente vai ver por quê. Segundo o Santo Tomás de Aquino, não tem um consenso se os anjos foram criados antes do mundo material ou ao mesmo tempo, simultaneamente ao mundo, mas isso não importa, tá? Isso não é objeto da nossa reflexão. O que importa ressaltar é que esses seres foram criados por Deus para, segundo o que afirma o catecismo, servi-lo e serem seus mensageiros. Aí a gente vai pegar nosso catecismo da Igreja Católica e quem tem vai abrir no 329. Quem não tem, vai anotar para abrir e grifar quando tiver o seu, tá? Toda a aula a gente vai usar... Qual é? 329. E vai dizer assim:
tem aqui uma citação de Santo Agostinho, em latim, né? Mas a gente vai direto para o português. Anjo significa mensageiro. É designação de encargo, não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É espírito por aquilo que é anjo por aquilo que faz. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam constantemente a face do meu Pai que está nos céus. Aqui tem uma citação de Mateus 18:10, que Jesus ele fala que os anjos são aqueles que contemplam a face de Deus no céu. São poderosos executores da palavra, obedientes ao som da sua palavra. Como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Disto dá o testemunho do fulgor de sua glória. Então, a gente está aqui falando dos anjos. Aí você deve estar pensando, caramba, eu pensei que eu ia aprender de Adão e Eva, hoje estamos falando dos anjos. Calma, Adão e Eva a gente está relacionando a criação como um todo. A gente está falando, o tema da aula é Deus Criador. E a gente está vendo os dois aspectos da criação de Deus. A gente viu o aspecto material, Deus criando o mundo, a natureza. A gente viu Deus criando as árvores, o homem e a mulher. Mas a gente está vendo também Deus criando os anjos. E o que são os anjos? Os anjos são aqueles que, diz Mateus 18:10, contemplam a face de Deus. Mas o anjo é uma tradução acho, não sei se é do hebraico ou do aramaico. Anjo significa mensageiro. Então a gente está falando de um ser que tem uma função. Qual é? Passar a mensagem de Deus para nós. O anjo comunica a vontade de Deus para nós. Então sempre que aparece um anjo na Bíblia, ele vai sempre falar algo em nome de Deus. Certo? Ou seja, quando Abraão foi, um exemplo, quando Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque para obedecer a Deus, um anjo do Senhor gritou do céu: Abraão, Abraão, não precisa fazer isso. Agora eu sei que tu és fiel a Deus. Ou seja, o anjo ele vai falar em nome do Senhor. Ele vai ser o mensageiro da palavra do Senhor. Mas qual é a natureza do anjo? A natureza do anjo é muito claro no catecismo. É uma natureza puramente espiritual. Então eu anotaria no meu caderno: anjo não tem corpo. Anjo só tem espírito. Anjo não tem corpo. Não tem. Anjo só tem espírito. Mas aí não tem as imagens de São Miguel, São Gabriel, os anjinhos da guarda. Eles não são seres com asinhas, né? São Miguel tem uma armadura de um soldado romano, né? Por que nós cristãos representamos os anjos com corpo? Porque, tipo assim, porque na imagem que a gente pinta dos anjos, até mesmo lá as imagens dos anjos que estão em cima da Arca da Aliança, que Deus manda Moisés fazer, coloca asas nos anjos para simbolizar que eles são leves, que eles estão soltos, que eles são seres espirituais. Mas não significa que eles existem com uma asa. Eles são puramente espirituais. Ok? Eles são puramente espirituais. Por que São Miguel ele tem uma espada? Porque ele luta contra Satanás. Significa a luta dele contra Satanás. Nossa. Porque eles são sempre retratados de certa forma, como com asas, com uma candura, para falar da sua pureza. Entendeu? Mas se você for ver um anjo, você não vai ver, porque ele não tem materialidade para ser vista. Ele é um ser puramente espiritual, imortal, certo? Então é a mesma coisa, os anjos um dia eles não existiam e passaram a existir. Deus criou eles, certo? São imortais, ou seja, eles não existiram, passaram a existir. Oi? A gente não consegue ver um anjo
Nada disso, como tem gente que fala que viu, que Então, vê. agora você entrou numa questão importante. A gente não consegue, pela lógica, a gente não consegue ver anjo, porque eles não têm visualidade para ver. Mas, por exemplo, tem místicos da igreja que têm revelações, vê anjos, essas coisas. Mas aí que Deus faz? Deus permite que eles vejam uma figura de um anjo para que eles entendam que é o anjo que eles estão vendo. Entendeu? Então Deus às vezes permite que eles tenham uma visualização de algo. Entendeu? Mas é mais para eles entenderem que estão se tratando de um anjo e não de outro ser, entendeu? Entendi. Continuando. Os anjos, eles são imortais. A partir do momento que eles começam a existir, eles não irão deixar de existir. Mas também os anjos, eles não são eternos, ou seja, um dia eles não existiam. Só Deus é eterno, tá? De todos os seres que existem, só um ser é eterno, que é Deus. O restante passa a ter a existência depois, porque Deus a criou, entendeu? Muito bem. Sendo assim, pessoal, os anjos, eles foram criados. E quando Deus cria os anjos, ele cria os anjos com um motivo, para que eles o servissem. Deus cria os anjos para que eles fossem os seus servos. Certo? Deus cria os anjos inteligentes. E eu anotaria uma coisa no caderno: só existe 2 tipos de criaturas inteligentes criados por Deus. Deus criou 2 tipos de seres inteligentes: os anjos e os homens. Os anjos e os homens. E o que é ser um ser inteligente? Por exemplo, o ser inteligente é o ser capaz de saber da verdade. Sabia? Por exemplo, o nosso cachorro, ele é inteligente? O nosso gatinho é inteligente? Não é. Sabe por quê? Por mais esperto que ele seja, faça várias coisas, o gato nunca vai saber que ele é um gato, sabia? O gato, ele não sabe que vai morrer. O gato não tem angústias, no sentido de ele não fica preocupado se um dia ele vai morrer. Ele só preocupa com uma coisa: se ele vai comer, se ele vai conseguir se reproduzir, ok? O ser humano não. O ser humano, ele já é capaz de verdade. Nós somos os únicos seres aqui neste mundo que sabemos que um dia nós iremos morrer. Nós somos os únicos seres que somos capazes de se angustiar com as coisas, né? Por quê? Porque nós temos uma capacidade muito maior. Nós somos capazes da verdade. Nós somos capazes de ir além do que os outros animais são. E os anjos? Os anjos, eles são os mais inteligentes de todos. São as criaturas mais inteligentes de todos. E os anjos, eles não têm corpo. Então a inteligência dos anjos, ela não passa pelos sentidos. Por exemplo, para eu enxergar uma verdade, já diz, enxergar, eu tenho que ter olho, não é? Para eu escutar uma verdade, eu tenho que ter ouvido, eu tenho que escutar. Ou seja, é um órgão, né? Para entender tudo isso, eu tenho que ter cérebro. O anjo não, o anjo ele não tem corpo. Então a inteligência do anjo, ela é instantânea. Eles entendem muito mais do que nós. De uma maneira muito mais perfeita do que nós. E eles têm um ser muito superior ao nosso. Certo? Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Então seguimos. Esses seres criados bons, os anjos, bons e puros, recebem uma missão nobre, assim como o homem. Ainda no texto do Gênesis, Deus contemplou toda a sua obra e viu que era tudo muito bom. O homem foi criado bom, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, beleza. Anjos e homens criados puros e bons, podemos ficar felizes. A aula acabou, vamos para casa, legal. Certo? Não, errado. Agora a gente vai ver o plot twist, né, que fala, né? A gente vai ver a virada de mesa. A gente vai ver que Deus criou os anjos e os homens bons, mas por tantos os homens, tantos os anjos, por serem criaturas inteligentes, elas têm diante de si o livre-arbítrio
para escolher entre o bem e o mal. E os anjos vão ser provados por Deus para ver se eles escolhem seguir o caminho de Deus ou se eles escolhem seguir o caminho do mal. Agora eu pergunto a vocês, vocês sabiam que os anjos eles foram provados por Deus? Vocês já ouviram falar disso antes? Na missa ou em algum outro lugar? Ou seja, é uma catequese muito pouco feita. Mas, por exemplo, a gente fala muito do diabo, mas como que surgiu o diabo? A gente fala muito do pecado, mas como surgiu o pecado? A gente fala muito sobre o mal, mas como surgiu o mal? E tudo isso está aqui no começo da história da humanidade. Vamos lá. O que os anjos e os homens têm em comum? A inteligência e a liberdade. Isso aqui se estivesse lendo num papel, ia grifar. O que os anjos e os homens têm em comum? A inteligência e a liberdade. Né? A inteligência angélica é superior à humana. Os anjos e os homens foram criados livres por Deus. E ambos escolheram se queriam aceitar Deus em seus corações ou não. Então, qual é a característica de um ser livre? A liberdade. Né? Na verdade, qual é a característica de um ser inteligente? A liberdade. Por exemplo, se a gente pega o nosso gatinho que está com uma doença, o gatinho vai escolher querer ir no veterinário ou é nós que temos que escolher por ele? Nós. É nós, não é? Nós temos que escolher pelos nossos animais. Por quê? Porque eles não têm discernimento do mal que está acontecendo com eles. O ser humano não. O ser humano ele já é capaz de se auto-entender. Né? Por quê? Porque qual a diferença do ser humano que se auto-entende do animal que não entende o que acontece com ele? A inteligência. Ou seja, nós podemos escolher ir no hospital e podemos escolher, inclusive, tomar uma injeção que vai doer. Mas por que nós escolhemos tomar uma injeção que vai doer? Porque a gente sabe que o bem maior que vai vir pela injeção é a cura. Ou seja, é uma escolha que não se dá é uma escolha que se dá pela inteligência. Não pelo corpo, entendeu? Se o animal vê uma agulha, ele vai sair correndo. Mesmo que ele saia... Porque ele não consegue entender que a agulha da injeção vai curá-lo. Nós sim. Certo? Mesma coisa, com seres humanos ainda não, com a inteligência não desenvolvida, as crianças. Por que a gente coloca as crianças na escola? Por que a gente vacina nossos filhos? Porque nós sabemos que isso vai ser o melhor para eles, pela inteligência. Eles não entendem, eles vão chorar, eles não vão entender, vão fazer birra, não vão querer entrar na escola. Né? A Giane é inspetora, sabe um monte de criança que não quer ir para a escola. Aí, eles não sabem o que é bom para eles. Nós sabemos. Porque qual é a diferença? Porque nós temos a inteligência desenvolvida e eles não. Vocês estão entendendo? Então, pela liberdade, nós podemos escolher coisas boas e ruins para nós. Mas, por sermos inteligentes, nós temos essa questão da liberdade de escolher ou não. Fazer o bem ou o mal. E é essa opção que Deus coloca para os anjos e os homens. Esse aqui é o bem. E fora disso é o mal. O que vocês querem? Então vamos continuar. Então vamos começar pela queda dos anjos. Ao criar os anjos, Deus não quis de imediato revelar-se a eles. Deus quis provar a fé desses seres criados naturalmente bons, entretanto livres por serem inteligentes. Lúcifer, o maior de todos eles, por ser um serafim, era o mais inteligente de todos e, com sua rebeldia, quis ser maior que Deus. Não quis aceitar os planos de Deus e se rebelou contra ele. Lúcifer quis ser como Deus, por inveja e orgulho. Moveu outros anjos a se rebelar contra o próprio Criador. Então, Deus criou os anjos e Deus criou os anjos com hierarquias. Uns mais inteligentes que os outros. Certo? Então, quais são as hierarquias dos anjos? Não é o objeto da aula hoje a gente decorar isso.
mas você tem a maior hierarquia dos anjos, que são os serafins, certo? Os serafins são os anjos de maior glória. Foi a obra-prima da criação de Deus no sentido espiritual. Ou seja, os serafins são aqueles que assistem diante do trono de Deus, ficam face a face com Deus. E o maior anjo serafim que existiu foi Lúcifer. Ou seja, Lúcifer, o tinhoso, o Satanás, foi o anjo mais glorioso do céu, o mais iluminado. Lúcifer quer dizer portador da luz. Olha que coisa! Lúcifer quer dizer o portador da luz. Aquele que porta a luz. Era o anjo mais glorioso criado por Deus. E por ser o anjo mais glorioso, Deus o criou. Só que quando Deus criou os anjos, ele não falou, oi gente, ele não se mostrou para os anjos. Porque sabe o que acontece se Deus se mostra para os anjos? Ao ver a essência divina, eles automaticamente perderiam sua liberdade de escolha. Porque eles vendo Deus que é bom, eles só iriam querer apenas fazer a vontade de Deus. É a mesma coisa, sabe o que acontece se Deus aparecer em sua essência aqui para nós? Nós não pecaríamos nunca mais. Por quê? Porque seria tão bom ver a essência de Deus que nós não precisaríamos, a gente iria ver tanto a feiura do pecado que nós nunca mais pecaríamos. Por isso que Deus não se revela totalmente 100% assim para nós, na nossa frente. Porque Deus quer que nessa vida nós escolhamos com a nossa liberdade por Ele. É por isso que vocês estão fazendo catequese. Ó. Vocês estão fazendo catequese porque vocês estão escolhendo viver a vida que Deus quer que vocês vivam. Entendeu? Alguma dúvida, pessoal? Porque a segunda parte da aula a gente vai falar de uma guerra. Como assim guerra, professor? É guerra, teve guerra no céu. Anjos fiéis a Deus contra os anjos fiéis a Lúcifer. E teve uma guerra no céu. E é isso que nós iremos ver. O que eu vou pedir para vocês agora? Nós vamos trocar de sala. Para os alunos que são novos, o Google Meets, eles só deixam 1 hora de sala, certo? Então, quando chega assim nos últimos 4 minutos, eu peço para que vocês se retirem e eu mando um segundo link, certo? E é isso que nós iremos fazer agora, tá bom? Então vocês podem estar saindo da sala, eu vou mandar o link da próxima sala, tá bom? Vamos lá. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Senhor e a promessa de Cristo. Amém.
É isso aí, pessoal. Estamos voltando. Eu preciso saber se vocês estão acompanhando bem a aula, vocês têm alguma dúvida. Pode falar. Felipe, eu queria saber, referente a esse número 391, qual é o significado? Então, é o número do catecismo da Igreja Católica que nós vamos ler agora. Tá. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Continuando, a Igreja vai nos ensinar sobre a queda dos anjos. Ou seja, a Igreja vai aqui no 391 dizer por que os anjos, porque eu não seria capaz de dizer, né? Porque eu sou só um homem, né? Mas a Igreja, graças a Deus, ela nos ensina, né? Tudo que eu falo aqui, gente, é a Igreja que ensina, tá? No seu catecismo, né? Então, o que vai dizer a Igreja sobre Lúcifer e a queda dos anjos? Por trás da opção de desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que, por inveja, o faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem nesse ser um anjo destronado chamado Satanás, o diabo, né? A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom criado por Deus. Com efeito, o diabo e os outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus pela sua própria iniciativa. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta, entre aspas, queda, consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e seu reino. Então, temos um reflexo dessa rebelião nas palavras do tentador ditas aos nossos primeiros pais, entre aspas, e vós sereis como deuses, Gênesis 3:5. O diabo entre aspas, abre parênteses, pecador desde o princípio, 1 João 3:8, e abre parênteses, pai da mentira, João 8:44. Gente, então, Satanás, ele não se chamava Satanás, Lúcifer era um anjo bom, né? Tem teólogos que debatem se Lúcifer e Satanás é a mesma coisa. Se eles eram dois anjos diferentes, os dois anjos que pecaram contra Deus, eles são a mesma coisa, mas não importa. O que importa é que um anjo da mais alta hierarquia do céu, percebendo-se glorioso, percebendo-se livre, quer ser como Deus. Ou seja, ele percebe que ele é o maior anjo do céu. E ele quer ser como Deus. E mais. Os teólogos, eles debatem as razões que fazem Lúcifer ir contra Deus. Uma delas, vai dizer padre Antônio Fortea, que é um exorcista, né? O que faz o exorcista? Ele expulsa demônio das pessoas, né? Dos possuídos. Né? Então ele tem um conhecimento muito claro sobre anjos, né? Porque os demônios são anjos decaídos. E uma das conclusões de Padre Antônio Fortea em sua obra, que eu tenho aqui em casa inclusive, História do Mundo dos Anjos, ele vai dizer que quando Deus ele revela para os anjos que ele irá criar um mundo material, ou seja, ele vai criar um mundo e o ser humano, alguns anjos, eles entenderam que Deus estava sendo injusto com eles, porque, por exemplo, eles eram gloriosos, seres de luz, e Deus ia criar outro tipo de ser, um ser humano de carne e osso, tipo, os anjos, o Lúcifer, ele achou que estava sendo humilhado, que estava sendo rebaixado, e Deus ainda revela a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Verbo de Deus vai se encarnar no gênero humano. Ou seja, Deus ele vai se encarnar com
os seres humanos, através de Jesus Cristo. Lúcifer, e qual que era o desejo de Lúcifer? Segundo o livro do padre Antônio Fortea, que Deus se encarnasse nele. Que ele e Deus fossem um. Porque qual é o desejo de Lúcifer? Lúcifer, ele não se contentava em ser um anjo, ele queria ser Deus. Então, o que vai acontecer aqui? Uma guerra. Lúcifer vai se voltar contra Deus e vai convencer outros anjos a se rebelar contra Deus. Então, no céu, você vai ter anjos, Lúcifer e seus anjos apoiadores, que vão criar, que foram criados bons, mas por livre iniciativa, como está escrito no Catecismo, vão ter a sua natureza inclinada para o mal. E assim, o mal começa a existir. Como que o mal começa a existir? Quando o Lúcifer decide ir contra a sua natureza boa, criada por Deus, e escolhe ir contra Deus. Ou seja, o que é o mal? O mal é uma escolha da inteligência. O mal é uma escolha da inteligência. Ou seja, é uma escolha livre. Deus não criou o mal. O mal é uma escolha dos seres criados. Sendo assim, o porquê dessa decisão os teólogos especulam até hoje. Santo Tomás de Aquino é um desses teólogos que ele vai levantar uma possibilidade que logo após o primeiro instante da criação, Lúcifer, por vontade própria, confiando em sua glória, quis se opor a Deus, tendo nesse ato de rebeldia cometido o primeiro pecado e o mais grave de todos os pecados, o orgulho. Então o primeiro pecado foi qual? O orgulho. Deus disse, você, apesar de ser um anjo de luz, você vai ter que servir a mim e a tudo que eu pedi. E se eu pedir para você ir servir aos seres humanos, que são seres inferiores a vocês, você vai ter que abaixar a cabeça e servir. E Lúcifer disse, nem ferrando, eu sou um anjo de luz, eu sou um serafim. Como pode eu ter que servir a esses homenzinhos aí? Como pode? Não, eu sou glorioso. Ou seja, o orgulho. O orgulho, ele é o oposto da humildade. Certo? E Lúcifer não teve a humildade de escutar a Deus, mas ele quis confiar em sua própria glória e apostou tudo contra Deus. Só que no céu se levantou um anjo que era de uma hierarquia bem inferior a Lúcifer. Porque você tem os arcanjos. Os arcanjos são favelinha, né, do céu. Você tem lá os serafins, aí você tem os querubins, os tronos, as dominações, são tudo classes de anjos. E você tem os arcanjos, que são uma classe mediana para baixo, certo? Mas tinha um anjo chamado Miguel, que aí chama de São Miguel, né? E São Miguel, ele vai lutar contra Satanás no céu. E São Miguel, ele não tinha a natureza de um serafim, porque ele era um arcanjo. A natureza dele era muito... Ele tinha menos inteligência, menos glória, menos luz. Só que Miguel, ele tinha o quê? Humildade. E olha só o que vai acontecer. No céu começou uma luta intelectual entre os anjos partidários de Lúcifer e os fiéis a Deus, a qual ainda não tinham contemplado. São Miguel é o anjo que assume a liderança do exército de Deus. Miguel arcanjo, uma hierarquia de anjos abaixo dos serafins, na qual permitiu Lúcifer. Com a humildade de Miguel, a derrota é... Peraí, que eu perdi o texto aqui. Com humildade, Miguel derrota Lúcifer. E no último livro da Bíblia é narrada a queda de Lúcifer e seus partidários. Então, como a gente sabe que teve essa luta entre Miguel e Lúcifer? Apocalipse 12, 7 a 9. Essa vocês nem precisam pegar na Bíblia, que eu já botei o trecho aqui, né? Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram, e já não houve mais lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão,
a primitiva serpente, chamado de demônio, e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra e com eles os seus anjos. Apocalipse 12, 7 e 9. Então, é engraçado como a Bíblia trata dos temas. No último livro da Bíblia a gente fala do começo da humanidade. No último livro da Bíblia a gente está falando do começo. Porque quando Miguel assume o exército partidário de Deus, e ele diz que apesar de que a glória de Lúcifer seja maior que a glória dele, a virtude da humildade de Miguel, que era conhecido pelas suas palavras entoadas, quem como Deus? Ele falava para os anjos: vocês estão seguindo Lúcifer, mas quem é como Deus? Quem como Deus? Ou seja, quem pode ser maior que Deus? E é com essas palavras que Miguel luta contra Lúcifer. Quem como Deus? Então, você teve uma guerra no céu entre anjos e demônios. Porque quem são os demônios? Os anjos que se corromperam junto com Lúcifer. E esses foram derrotados pela humildade do grande São Miguel. Porque a humildade, ela foi que deu a vitória a São Miguel. E não havia mais lugar no céu para os anjos maus. E eles foram precipitados num lugar que a gente chama de inferno. Então o que é o inferno? Todo mundo tem medo, eu tenho medo do inferno. O inferno é o lugar onde vão os seres que não querem saber de Deus. Qual que é o maior tormento do inferno? Não é o fogo. O maior tormento do inferno é você não ficar privado da presença de Deus para a eternidade. Imagina você ficar a eternidade sem a presença de Deus. E os primeiros que foram para o inferno foram Lúcifer e seus anjos. E Deus, a partir disso, vai permitir o quê? Porque aí, quando acontece tudo isso, Deus está aqui criando um mundo. Aí a gente volta para o começo da aula, Deus criou um mundo. Quando Deus criou o mundo, essa treta toda já tinha acontecido. E Deus coloca o ser humano no jardim do Éden. E o ser humano, Adão e Eva, agora eles vão passar pela mesma prova que os anjos passaram. E Deus vai permitir que Satanás entre no jardim do Éden e tente Adão e Eva. E se Adão e Eva tivessem resistido e sido humildes? A história seria outra? Mas a gente viu o que aconteceu. Vamos continuar. Assim, os anjos fiéis viram a Deus. Após a vitória de Miguel, Deus ele se revela aos anjos fiéis. Certo? E o que acontece? Agora, para sempre, eles não são mais capazes de pecar. Agora, para sempre e em definitivo, eles vão servir a Deus. E os demônios, para sempre e em definitivo, vão continuar no seu mal. Certo? É uma escolha que não tem volta, tanto para o bem quanto para o mal. Não tem volta. Se alguém tiver alguma dúvida, é só levantar a mão, tá, gente? Eu paro e escuto. Mas vamos seguindo. Os anjos caídos nunca viram a Deus. E caindo no inferno e na terra, eles quiseram fazer que o homem criado por Deus, presta atenção nisso, agora entra o que a Jenny falou da inveja. Satanás perdeu o céu, Satanás foi derrotado. Então o que ele quer? Ele quer perder você. Ele quer que você seja um derrotado como ele. Satanás ele vai investir o quê? Já que ele não pode ser salvo, já que ele errou, já que ele odeia Deus, ele quer prejudicar a criação de Deus. Ele quer nos perder. Porque ele tem inveja da gente. Satanás tem inveja de você. Olha que profundo. Já ouvi essa palavra mesmo, que os anjos têm até inveja, porque nós fomos feitos por Deus e Deus nos perdoa, mas Deus não perdoa, porque eles sabem de tudo. Uhum. O que é certo e o que é errado. E a gente não sabe, entre aspas, Ou o que é seja, certo e errado. a gente tem a graça de estar em discernimento, de ter a graça de Deus, de mudar. Mas, morreu,
partir do momento que nós morremos, não tem mais perdão. Ou seja, ele tem que correr aqui nessa vida atrás do perdão de Deus, da conversão. Porque quando você passa para a vida espiritual, quando você passa para o plano espiritual, para o céu ou para o inferno, você, o jeito que sua alma morre na terra é o jeito que ela vai ficar na eternidade. Então se ela morre em pecado na eternidade ficará. Então não vai ficar com Deus. Se ela morre em graça ficará. Então vai ficar com Deus. Ok? Então a gente só tem esta vida. Por isso que a reencarnação é um erro. Porque a reencarnação, se não dá certo nessa vida, tenta na próxima. Não tem próxima não, amiguinho. Não tem próxima não, é agora. É hoje o tempo de conversão. Hoje. Não é na próxima vida. Né? Tem gente, na próxima vida eu me converto. Não tem. Morreu, céu, inferno. Certo? Tem o purgatório também, mas aí a gente, o assunto, o purgatório é do céu. Faz parte do céu. Você vai ficar lá um tempo para penar os seus pecados que você não deu tempo de penar aqui. Mas já está salvo, entendeu? Então é céu ou inferno. Entendeu? Vamos lá. Eles quiseram fazer que o homem criado por Deus também perdesse a visão beatífica. Assim, Adão e Eva no paraíso, né? Estavam felizes e repletos por Deus, confiou toda a criação a eles. Deus permitiu que no paraíso entrasse a serpente caída, Lúcifer, e este tentou os nossos primeiros pais com a promessa da divindade para o homem. O pecado é uma invenção angélica, adentrou a natureza humana, o homem perdeu a graça original e a morte, e se fez presente neste mundo. Então aqui eu não vou ler, só para a gente não atrapalhar, não terminar a aula tarde. Mas eu vou resumir, e vocês, como lição de casa, vocês têm que ler Gênesis 2, de 15 a 25, e de 3, de 1 a 24. Que vai contar a história do seguinte: Deus criou o homem e a mulher, submeteu eles o Jardim do Éden, que foi o lugar onde que eles foram colocados, certo? E Deus, ele colocou algumas regras e submeteu eles a um teste. Qual que era o teste que Deus fez? Vocês podem comer de todas as árvores que está aqui. Você pode comer de todas as carnes dos animais. Certo? Adão ficou um tempão ali só dando o nome para os animais. Ó, esse aqui é girafa, esse aqui é cachorro. Né? Adão ficou... E eles tinham tudo. Tudo. Toda a criação. Imagina. Um mundo criado perfeito. E outra, o homem foi criado imortal. O homem não iria morrer. Não, mas a alma do homem não iria... Não, o corpo do homem também não ia morrer, não. Ele ia viver imortal nessa terra. Não ia morrer. Num jardim de delícias. Mas Deus falou, vocês podem comer de todos os frutos, menos a árvore do bem e do mal. E o que era a árvore do bem e do mal? Era uma árvore que tinha um fruto que se Adão e Eva comessem, eles iam ter conhecimento do bem e do mal. Eles ia começar a ter a malícia dentro deles. Certo? E Deus proibiu de comer dessa árvore. Imagina, você tem 1 milhão de árvores com frutos diferentes. Aí qual é a árvore que a Eva vai escolher comer? A proibida. Mas ela teve uma ajudinha, né? Uma ajudinha infeliz, vamos dizer assim. A ajudinha da serpente. Deus permite que a serpente caída, ele já foi expulso do céu, Satanás, né? Aí agora Deus permite que entre no Jardim do Éden, porque Deus também quer provar a inteligência dos homens. Então, Satanás vai dizer o seguinte: é verdade que Deus permitiu que você não comesse dessa árvore do bem e do mal? A Eva, eu posso comer de todos os frutos, menos dessa árvore do bem e do mal. Aí Satanás vai mandar a fofoca. Não, Deus está enganando vocês. Deus, ele está impedindo que vocês não comam dessa árvore, porque se você comer dessa árvore, vocês serão como deuses. Vocês serão como Deus. E Eva olhando aquele fruto, né? O pessoal da tradição coloca como uma maçã. A Bíblia não fala se é uma maçã, se é uma jaca, se é uma pera. Mas vamos imaginar uma maçã. Ela viu aquela maçã vermelhinha, falou, opa. Ela foi lá e comeu.
e deu para o seu marido comer também. E o que aconteceu? Eles começaram a perceber que estavam nus. Eles viviam peladão lá no Jardim do Éden. Peladão, não tinha malícia, não tinha maldade. E de repente eles começaram a perceber que estavam nus, começaram então a produzir roupas. E quando Deus ele passeava no Jardim do Éden toda tarde. Imagina Deus passeando no Jardim do Éden. E quando eles ouviram os passos de Deus, eles sentiram medo. Olha o que eles estavam sentindo. Eles sentiram medo, eles sentiram vergonha, eles sentiram malícia. Não é exatamente o que a gente sente hoje. A gente não sente malícia, a gente não sente medo, a gente não sente vergonha. Como que essas coisas surgiram? O pecado surgiu pela desobediência do homem a Deus. E os frutos do pecado são a vergonha diante do seu Criador. Porque Deus é bondade, benignidade, amor, e o pecado é o contrário disso. E Deus falou, por que vocês estão com roupas? Quem contou para vocês que vocês estão pelados? Ah, só tem uma coisa, vocês devem ter comido do fruto proibido. Aí Adão vai falar o quê? É verdade, Senhor, pecamos. Não, sabe o que Adão vai falar? Foi a mulher que você me deu, a Eva. Foi ela que me deu o fruto. Jogou a culpa para a mulher. Aí a mulher falou, é verdade, né? Não, foi a culpa da serpente, a culpa do Satanás. Deus vai falar, não, meus filhos, a culpa foi de vocês escolheram. Porque apesar de Satanás falar no nosso ouvido, Satanás não nos obriga a pecar. Então eu anotaria isso, Satanás não nos obriga a pecar. Pecamos por livre arbítrio. O pecado sempre é uma escolha contra Deus. O pecado é sempre uma escolha consciente contra Deus. Ah, eu fui obrigado a pecar, colocaram uma arma na minha cabeça, então você não pecou. Se você faz uma coisa que é errada obrigado, então, senão você morre, então você não pecou. Pecado é quando você faz porque quer, e você sabe que é errado e mesmo assim você faz. É a sem vergonhice da natureza humana. E vocês vão sentir isso quando vocês forem ao confessionário. Nossa, quem fosse confessar pela primeira vez, você vai sentir uma vergonha tão grande, mas não tenha medo, porque o diabo é cheio de desgraça, mas nosso Deus é cheio de graça. E Deus vai dar uma coragem para que você fale tudo diante do sacerdote quando chegar a hora. Certo? O pecado nos gera constrangimento. Qual que é o fruto do pecado? O afastamento de Deus. O que aconteceu com Adão e Eva quando pecaram? Eles se esconderam de Deus. Mas não dá para se esconder de Deus. Nosso Deus, ele é onipresente, ele vê tudo. Ele sabe tudo. E qual que foi a consequência do pecado, então? Vamos lá. Deus, como Pai amoroso, não quer obrigar ninguém a amá-lo. Deus não quer que... Matusael, você vai me amar agora, aqui ó, pá! Aí Matusael, eu amo o Senhor. Não, Deus ele não quer que isso aconteça. Deus é um Pai amoroso, ele não quer obrigar ninguém a amá-lo. Ele criou os anjos e os homens livres e esperou deles o retorno à sua voz. Deus criou e chamou. Uns escutaram e outros não. No caso dos anjos, Miguel pregou e conseguiu salvar 2/3 dos anjos dos céus, enquanto 1/3 foi precipitado. Imagina, 1/3 dos anjos dos céus não escutaram a voz de Deus e se tornaram demônios. Miguel e os anjos fiéis servem a Deus e contemplam face a face. Já nós, pobres homens, padecemos até hoje a pena do pecado original, que é a morte. Porque existe o mal e a morte por causa do pecado. E nós vimos que o pecado foi uma invenção angélica, e depois que foi trazida por Satanás a Eva, Eva ou escutou não a voz de Deus que falou, não comerás desse fruto. Escutou a voz de Satanás e falou, come, não tem problema não. Ou seja, trouxe a maldição do pecado para o gênero humano, certo?
Por isso que nós morremos, por isso que nós padecemos, é por isso que nós sofremos doenças, é por isso que nós temos de trabalhar. Lá no Jardim do Éden não tinha trabalho, o alimento já estava na árvore, não tinha que pegar o trigo para fazer o pão já vinha pronto. Agora não. Agora o ser humano, ele vai ser expulso do Jardim do Éden. Deus vai expulsar Adão e Eva do Jardim do Éden e vai falar para o homem: tu viverás do suor do seu trabalho. Ou seja, trabalha não, para você ver o que vai acontecer. E tu, mulher, sofrerá as dores do parto. Por isso que nós padecemos do trabalho, da dor do parto, das misérias da vida. Não é porque Deus ele é ruim, é porque o ser humano desobedeceu a Deus. Porque Deus criou tudo bom. Tudo que Deus criou é bom. De Deus a gente só vê bondade, misericórdia e amor. E de nós? O que tem dentro de nós? Será que dentro de nós tem misericórdia, bondade, amor, mansidão, paciência? Ou será que é a voz da serpente que diz: serás como Deus? Toda vez que nós pecamos, meio que em maior grau ou menor grau, depende do pecado, porque não existe esse negócio de... existem pecados mais graves que outros. Mas o pecado justamente é uma decisão consciente de nós dizermos o seguinte: Deus nos disse que não pode, mas eu vou fazer porque eu sou maior que Deus. Isso é o pecado. Toda vez que nós decidimos sermos maiores do que a palavra do próprio Senhor. É tão profundo isso, né? E nós somos pecadores. E nós somos pecadores. A questão é, essa aula ela termina com